Bem, nesse vídeo a gente vai ver como fazer a modelagem de problemas reais em grafos. Nós vamos começar com um problema muito natural de ser traduzido para um grafo, que é um problema de roteamento de entrega. Vamos pensar que nós estamos trabalhando ou na Amazon ou nos Correios, nós temos agora drones fazendo nossas entregas, e a gente agora quer ver como é a maneira mais eficiente de eles fazerem essas entregas. Então, nós vamos ter aqui o depósito, da onde esses drones vão sair. E digamos que agora a gente está fazendo a programação para fazer uma entrega específica. Digamos que nossos drones podem fazer mais de uma entrega por vez, então ele vai ter que fazer aqui, por exemplo, vir para a casa A, vir para a casa B, vir para a casa C. Se a gente lembrar o que está no cerne de um grafo, já naturalmente a gente já começa a ter alguma ideia aqui do que está se passando. Um grafo, ele relaciona coisas umas com as outras. Aqui, naturalmente, o que a gente pode pensar como essas coisas é justamente o depósito e os locais de entrega. E a relação é justamente os caminhos entre eles. Então, por exemplo, esse aqui representa o caminho entre D e B. Esse aqui representa o caminho entre D e A. E esse aqui representa o caminho entre D e C. Se o nosso drone só pode fazer uma entrega por viagem, tem que sempre voltar ao depósito, ou porque não consegue carregar o peso, ou porque não tem combustível suficiente, tá resolvendo nosso problema, né? Vai numa casa, vai na outra, vai numa casa, vai na outra, e pronto. Só que imagina agora que ele pode fazer mais de uma entrega por viagem, não precisa necessariamente ir e voltar para o depósito a cada entrega. Então ele pode, por exemplo, vir para casa A e fazer uma entrega para B depois, e aí voltar para o depósito. Ou ir da C para A, ou ir da C para B. E olha que interessante, aqui já naturalmente saiu as nossas relações, né? A gente tem os locais de entrega, A, B e C, o depósito, e as linhas laranjas são justamente as relações entre esses locais de entrega. Então, vamos começar a olhar para a definição de um grafo, então. Um grafo simples é definido como um par ordenado. De vértices e arestas. V de vértices e de arestas em inglês. Então, arestas em inglês é edges. Então vamos tentar agora ver como é que a gente vai fazer então. O que vão ser nossos vértices, o que vão ser nossas arestas. Os vértices são as coisas, então nossos vértices vão ser o conjunto das coisas com as quais a gente está trabalhando. E as arestas vão ser as relações. E as relações agora são pares dos vértices que estão sendo relacionados. Por exemplo, esse par AB corresponde a essa aresta aqui. Notem que eu estou usando o conjunto A e B, portanto a ordem dentro de um conjunto não importa. E isso está implícito aqui no fato que a gente não colocou uma direção para o drone e do B para o A ou do A para o B, em termos de combustível ou tempo, vai ser indiferente. Se nós estivéssemos trabalhando, por exemplo, com um caminhão, que agora tem que obedecer talvez mãos de trânsito, ou pode talvez ter que passar por sinaleiras num sentido que tem tempos diferentes para o outro, a coisa pode mudar e agora a gente tem que começar a pensar em arestas que são ordenadas, que são orientadas. Mas aqui a gente não está preocupado com isso, por isso é um conjunto.
essa aresta aqui, B e C. A e C, essa aresta aqui. B e D, essa aresta aqui. A e D, essa aresta aqui. E por último, C, D, essa aresta aqui. Então, com isso, a gente tem definido o grafo simples associado com esse problema. Vamos pensar como é que a gente pode usar essa modelagem. Para a gente usar essa modelagem nesse caso que a gente está pensando, a gente agora vai ter que botar pesos nessas arestas. Então, vamos pensar aqui que a gente botou um referencial e a gente botou a origem desse referencial aqui no D. Digamos que a gente está usando o eixo X na direção leste, e o eixo Y na direção norte, e vamos dizer, por exemplo, que a casa B está 2 km a leste e 1 a norte do depósito. Casa A, 3,3, e a casa C, 1,4. Como nossos drones voam, eles podem seguir a geodésica entre qualquer dois pontos. A geodésica é o caminho mais curto entre dois pontos. Então, para vir de D para B, ele vai ter que percorrer 2 menos 0 ao quadrado, 1 menos 0 ao quadrado. A raiz disso, isso aqui vai ficar raiz de 5. Então, o custo aqui vai ser raiz de 5. Fazendo a mesma conta para todas as arestas, a gente fica com raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui, raiz de 10 aqui, raiz de 17 aqui, e raiz quadrada de 18 aqui. E agora vamos pensar nas rotas, então. Nosso objetivo é fazer as rotas desses drones da maneira mais simples possível. Mais simples não, mais econômica possível. Então vamos pensar numa rota S1, que ela sai do depósito, vai para a casa A, da casa A vai para a casa B, da casa B vai para a casa C, e da casa C volta para o depósito. Então, o custo que a gente está usando a distância como custo dessa possível rota vai ser a distância entre D e A, que é raiz de 18, entre A e B, que é raiz de 5, entre B e C, que é raiz de 10, e entre C e D, que é raiz de 17. Isso aqui vai nos dar mais ou menos 13,8 km percorridos. Nós, como somos seres humanos, e esse problema aqui é bem simples, né? A gente já pode ver que a gente não fez um caminho ideal, né? A gente não fez um caminho bom.
Uma alternativa seria seguir um outro caminho, que seria, por exemplo, o S2 aqui. Começamos no depósito, vamos para a casa B, da B para A, da A para C, da C para D, voltando para o depósito. O custo desse caminho aqui, vocês já devem ver pela intuição de vocês que vai ser uma coisa sensivelmente menor, que vai ser da ordem de 10,8 quilômetros. Então a gente agora transformou um problema real num problema de grafos, que agora a gente pode simplesmente com esse grafo tentar descobrir as rotas mais adequadas para a gente fazer essas entregas. Esse problema é um problema super conhecido da ciência da computação. Não se enganem por ser simples nesse caso pequeno aqui, ele se torna muito complicado e ele é muito estudado tanto na Amazon quanto em Correios, em qualquer coisa que tenha que fazer esse tipo de entrega. E ele se chama o problema do caixeiro viajante. Vocês vão ouvir muito durante a graduação de vocês e possivelmente depois no trabalho de vocês.